Minha gente querida, agitação, inquietação, falta de atenção, esquecimento e impulsividade são alguns dos sintomas do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade acomete cerca de 3% da população mundial. Aqui no Brasil, esse transtorno atinge 2 milhões de brasileiros, é muita gente, gente. E de acordo com os dados da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, atualmente cerca de 60% das crianças com TDAH ingressarão na vida adulta com alguns dos sintomas tanto de desatenção quanto de hiperatividade e impulsividade. Mas fique calma, gente. Isso tem, pelo menos para a gente entender. E para esclarecer tudo sobre esse assunto, eu e você vamos receber ela que é neuropsicopedagoga, a doutora Denise Marcelino, que a gente convida para entrar na salinha da saúde. Boa noite, doutora. Bem-vinda. Boa noite, Frei. É um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto tão importante, né? Que é o TDAH. 2 milhões de pessoas só no Brasil? Só no Brasil. Isso que tem diagnóstico constatado. Isso, fora o que a gente não sabe. Exatamente. Vamos esclarecer um pouquinho então para quem está em casa? Vamos Doutora, sim. Por favor. A Denise é neuropsicopedagoga e está aqui com muito carinho para esclarecer tudo que a gente precisa saber sobre TDAH. O que é quando a gente fala TDAH? Um transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Mas surge da onde? De onde que surge essa realidade? Então, o TDAH, ele é o déficit de transtorno, né, de hiperatividade e desatenção. Ele está ligado à área neurológica. Então, ele é um transtorno neurobiológico. Esse transtorno neurobiológico, ele afeta as áreas cerebrais que são responsáveis pelas funções executivas. Ok. Agora, a pessoa nasce com isso ou vai, de repente, assim, no decorrer da vida, vai se desenvolvendo? Olha, a pessoa nasce com o transtorno, né? O transtorno, ele já vem desde que a pessoa nasce. Mas, à medida que as crianças vão crescendo, a hiperatividade ou a desatenção vai ficando mais grave. Entendi. Né? Então, às vezes, você acha que a criança é muito agitada, mas pode ter alguma coisa por trás. Então, vai afetar a concentração, o comportamento e, acima de tudo, o aprendizado, é isso? Sim, o aprendizado das coisas que a escola ensina, né? Que são as habilidades escolares que são mais prejudicadas, no caso da escola. Mas eles têm outras situações de prejuízo, que é o prejuízo social. Porque a mamãe leva a criança no aniversário e chega lá no aniversário e tem problema de comportamento. Aí as pessoas começam a não convidar mais aquela mãe para levar o filho a festas. Aí começa a aparecer um transtorno familiar, um problema social, um problema psicológico e aí chega na escola rotulado, né? Aí, por isso que muitas mães vão dizer assim, muitas famílias, nossa, o meu filho é ligado no 220, ou seja, não para quieto. A gente fala assim que as brincadeiras tem o bicho carpinteiro, etc. Não para, não tem comportamento. Isso, como é que o pai e a mãe começam a perceber que não é só uma questão assim, de disciplina, de comportamento, mas existe um transtorno já instalado e se desenvolvendo aí, Denise? Olha, geralmente é a escola que faz essa indicação, né? Hoje as crianças vão muito cedo à escola, 4 anos, já estão na pré-escola, já estão na educação infantil e dentro do grupo, né, que as crianças estão estudando, o professor começa a perceber. E aí ele faz a indicação para levar a um psicólogo, ao neurologista, a um psicopedagogo, a um neuropsicopedagogo, para que possa fazer uma avaliação, né? Porque o professor não tem condições de fazer, mas ele percebe que há um problema naquela criança. Ele percebe o quê? Que aquela criança não quer ficar sentada, que tem que chamar atenção o tempo todo. Como é que é o dia a dia de um imperativo na escola, Denise? Olha, as nossas escolas são preparadas com rotinas. E na maioria das vezes a criança chega na escola sem saber usar a rotina por conta do transtorno. O transtorno, ele causa um problema químico cerebral e há um descontrole, portanto, no comportamento dessa criança. Ela não faz por mal, ela não depende faz, dela, ela não está ali prejudicando os outros. Ela não tem uma autocensura, né? Um autocontrole. Ela não faz, há um desequilíbrio, né, que causa esse comportamento. E não é possível controlar isso pedindo para que ela fique sentada.
trazendo um conflito maior para essa criança, uma desarmonização. Aí os pais são chamados na escola, vem aquele constrangimento, é sempre a mesma pessoa, é sempre o meu filho, enfim. E aí, como é que lida a escola, pais, diante dessa constatação, quando há uma repetição da chamada de atenção dos pais por causa do comportamento do filho? No início, há uma situação assim de preconceito, né? A criança está passando por uma situação de preconceito, é sempre ela a bagunceira. Né? E há um pouco de falta de entendimento, porque as pessoas não conhecem o TDAH. Ok, entendi. Né? Então, a prevenção do preconceito começa pelo conhecimento. Então, a gente orienta os pais a procurarem saber sobre o problema do filho, saber sobre aquela situação, e aí a gente levanta hipóteses com esse pai, se em casa também é assim, o pai concorda. Ok. Né? E aí a gente indica para o pai um tratamento neurológico. Agora, nessa situação, por exemplo, se tem essa criança, ela é hiperativa, é o comportamento dela, enfim, mas isso afeta, por exemplo, porque a gente conhece pessoas que são inquietas, mas na hora da prova é um 10, é um 9,5 chegando lá, ou seja, ela tá, mas tá super ligada. Sim. A pessoa com TDAH também, ela tem prejuízo na hora de um resultado, de um exame, de uma prova? Ela pode ter prejuízo, sim. Embora o cognitivo seja preservado, né? A gente sabe que eles não têm problemas para aprender. Entendi. Mas a agitação, ela causa um prejuízo. Porque para você aprender, você tem que estar atento, você tem que ouvir, você tem que ver. Então, todo esse processo que é a ensinagem e a aprendizagem é prejudicado. Mas isso não quer dizer que aquela criança não vá aprender. Okay. Qual é a diferença, por exemplo, o TDAH, que é esse transtorno, por uma situação assim de um autismo? Existe diferença, existe limites ali? O transtorno de autismo, ele é um transtorno comportamental que pode ter o TDAH ou pode não ter. E aí a gente diz que ele tem 2 distúrbios no caso, né? Ele traz uma série de comorbidades junto do autismo. Mas a pessoa pode ter autismo com TDAH e pode ter só o TDAH. Isso depende muito do prejuízo cerebral, né, que aquela criança ou aquele jovem ou aquele adulto está passando. Agora, quando o professor que detecta essa realidade na escola, ele tem essa obrigação de conversar com os pais, de alertar os pais, aí os pais sabendo disso, né? O que eles vão, que atitude, que decisão que eles vão tomar a partir de agora? Olha, geralmente a primeira reação é a negação, né? Porque quando você fala de transtorno, você traz um peso muito grande. Né? Então o pai ele uma tem sentença, né? Uma negação. Mas sem o diagnóstico, fica muito, a situação daquela pessoa fica muito pior. Porque na maioria das vezes precisa de medicamentação, né? Você precisa tomar remédio para conter aquela agitação que você tem. E às vezes há muito preconceito achando que o meu filho está doente. Entendi. E transtorno não é doença, né? Isso a gente tem que deixar muito claro. Isso é importante, transtorno não é doença. Transtorno. É um transtorno, gente, é uma situação ali, uma situação que a pessoa precisa entrar novamente nesse caminho, mas não significa que está doente, porque se desviou dessa rota, desse autoconhecimento, dessa situação. Né? A gente costuma dizer, né, que não acontece a doença do transtorno. A gente costuma dizer que o transtorno é uma característica daquela pessoa. Porque uma vez diagnosticado com o transtorno, a pessoa vai passar a vida toda com o transtorno. Ela não vai se curar de transtorno porque ele faz parte da personalidade dela. Entendi. O que vai acontecer? A pessoa vai se estabilizar. Ela vai passar por um processo medicamentoso, terapêutico, porque não adianta fazer medicamentação e não fazer terapia. Uma criança, eu estou perguntando na criança agora, porque, gente, se isso não for resolvido, vai para a adolescência, juventude e aí a fase adulta, eu já vou chegar lá. Agora, uma pessoa com transtorno, ela, durante o dia está agitada lá, enfim, mas ela consegue dormir à noite ou chega à noite também, o sono dela é agitado? Geralmente é agitado também. E ela tem uma outra característica que é o pensamento, né? O pensamento agitador. Então, às vezes, ela tem uma rotina familiar que não é positiva. Okay. Então, a família
achando que vai ter alguma sugestão de melhora, às vezes deixa assistir televisão, por exemplo, ou deixa num jogo de videogame. À medida que vai passando o dia, aquela agitação cerebral ela vai se aperfeiçoando na mente da pessoa. Então, quando chega à noite, ela está com a cabeça tão cheia de coisas que aí ela não consegue dormir. Entendi. Doutora, está chegando aqui perguntas no nosso WhatsApp. Aliás, eu quero WhatsApp, eu quero ligação. Fique à vontade. Se você conhece alguém, tem alguém na sua casa, um neto, um filho, enfim, ou um vizinho que de repente sente que é agitado demais, de repente, você pode ser um canal de ajuda ao ligar para cá e colocar a situação para depois receber as informações para poder passar para essa pessoa, viu? O Gabriel Macedo de Sorocaba, São Paulo. Boa noite, Gabriel. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Saúde e Fé, viu, Gabriel? Boa noite, Frei Reinaldo. Existe alguma forma de prevenir o TDAH ou só depois que ele aparece é que podemos agir com o tratamento? Pergunta o Gabriel. Boa noite. Gabriel. Reinaldo. Gabriel. Oi, Gabriel. Boa noite para você, Gabriel. Eu acho que você precisa entender o seguinte. Como a pessoa nasce com um transtorno, a gente não tem como prevenir esse transtorno ao nascer. Mas a gente pode prevenir situações de agitação. Uau, como? Né? Então, há um tratamento medicamentoso, como eu disse, e o terapêutico. Então, o terapeuta, o neuropsicopedagogo, o psicólogo, ele vai trazer para essa pessoa uma construção de uma terapia, de uma orientação para aquela pessoa ter uma vida melhor, né, organizada dentro desse processo de transtorno. Ô, Denise, eu acho que ficou muito clara a sua resposta aqui, que já entrando nessa linha do tratamento, aliás, você apontou a questão do medicamento, mas também é toda uma equipe clínica envolvida, né? Eu vejo que você fala assim com tanta maestria, porque você trabalha com educação também, é neuropsicopedagoga, então ali se tem uma área que você domina nessa questão da escola de educação, está aqui a pessoa. Então a gente percebe que é uma equipe clínica, ou seja, psicólogo, psiquiatra, professores, enfim, para poder, no processo do tratamento em si, é isso? Na realidade, Frei, às vezes a pessoa acha assim, eu vou no psicólogo, vou fazer a terapia e vai me ajudar. Mas em determinadas situações, você precisa de outras situações para... De outros profissionais. Vencer aquele desafio, né? Tá. Então, o transtorno, quando ele é de hiperatividade, por exemplo, que é o que a gente mais vê, né? É o menino agitado que não para. Então, ele causa uma estranheza. Mas você imagina uma criança que tem a desatenção e que está sentada lá na sala de aula, ela não está prestando atenção o dia todo, a manhã inteira, e caiu um lápis, ela olha no lápis. Saiu uma borboleta, ela olha na borboleta. Essa criança, às vezes, ela nem passa pela visão do professor que ela tem o transtorno. Então, precisa ter outra pessoa para indicar. Entendi. Aí, o que acontece? Tem um psicólogo na escola? Tem um psicopedagogo na escola? Aí a gente entra na realidade do Brasil. Exatamente. Então, é muito difícil hoje a gente ter um diagnóstico na escola, porque o professor não pode dar diagnóstico, né? A gente sabe, Denise, assim, e a gente tem que falar sobre esse assunto, porque se o pai e a mãe é chamado na escola porque o filho é bagunceiro, que não tem esse conhecimento, ainda não foi diagnosticado TDAH, ou seja, fica aquele estigma na escola, aquele bullying na escola, aquele constrangimento, e chega em casa também, aquela criança ela vai ser cobrada. Aquela criança, em algumas situações, isso não deve acontecer em nenhuma situação, mas em algumas situações, assim, ela vai sofrer agressão, né? Porque pelo comportamento é uma puxada de orelha, é um beliscão, é isso e aquilo. E aí, como lidar com essa realidade? Para os pais também, ou seja, não abusar de violência, não usar a violência diante de uma situação que o coitadinho lá não pediu para nascer assim. Eu acho assim, que a gente tem que aconselhar as famílias que percebem no seu filho uma anormalidade no comportamento, que procurem ajuda. Um exagero, um excesso, assim. Excesso, né? Então, assim, eu tô falando com meu filho o dia inteiro e ele não me ouve. A escola tá queixando todo dia desse menino. Opa! Alerta, sinal vermelho. Se a professora não me indica para procurar um psicólogo, eu mesmo posso procurar. Quem que é o meu médico que cuida do meu filho em primeiro lugar? O pediatra. Então,
Então eu busco a ajuda do pediatra do meu filho, eu marco uma consulta, né? Falando em realidade do Brasil, como o senhor mesmo levantou aqui, procuro aquele pediatra do SUS, né? Que sempre cuidou do meu filho, num postinho de saúde da família, que a gente sabe que as unidades de US, né, estão atendendo nos bairros. Então eu procuro o pediatra, ele vai poder orientar a entrar num tratamento imediato. Ok. Que legal, né, gente? Quantas informações estamos aprendendo hoje aqui sobre TDAH. Transtorno não é uma doença. Ela é genética, tem um fator genético, hereditário. Hereditariedade também tem? Pode acontecer. Pode acontecer. Um Pode. pai, uma mãe, um avô que pode passar isso. As pesquisas, elas não são conclusivas, né? Okay. Mas existem casos que o pai vai ao consultório levar o filho para fazer uma observação com o neurologista, com o psiquiatra e sai de lá com um laudo junto com o filho. Uau, então... Né? Então, acontece às vezes ele passar a vida toda sem saber que ele tinha o transtorno e quando ele tem um filho, aparece o diagnóstico para o pai e para o filho. Então, mas ele é pai, significa que é adulto, né? Então, uma situação não tratada, não trabalhada lá atrás, na fase da infância, a vida segue, vai as fases da adolescência, a juventude, a fase adulta, enfim, a pessoa segue com o problema também porque já nasceu com ele. Mas ou chega um determinado momento do desenvolvimento da pessoa, isso desaparece ou leva junto? Não, desaparecer ele nunca desaparece, né? No adolescente, a gente tem aquela inquietação que já é comum ao adolescente e fica maior. Então, é possível que esse adolescente vá buscar, já porque ele é muito impulsivo pelo transtorno, vá buscar ajuda para aliviar a sua situação em drogas, em bebidas, que é muito perigoso nessa situação. E quando adulto, isso pode ter prejuízo no relacionamento, no trabalho, né? Porque eles não conseguem se organizar internamente. Então, é aquela pessoa que sempre chega atrasada no trabalho, aquela pessoa que precisa de uma agenda para poder ter tudo marcado, para poder dar conta. Ela na família, às vezes ela é incompreendida porque é aquela pessoa que está sempre querendo alguma coisa, está sempre buscando alguma coisa e nunca consegue chegar a um objetivo, né? Então, é uma pessoa que entra numa faculdade, vai para outra, é uma pessoa que entra num trabalho e vai para o outro. Então, parece que há uma insatisfação pessoal. Começa e não termina. Exatamente. E isso é o prejuízo que o transtorno traz para a pessoa adulta. Agora, nessa situação também tem tratamento? Ou seja, uma vez detectada, porque criança, a gente tem aquele assim, pô, não, é a vida, está cheio de vida, energia, etc. Quer gastar energia e vai passando, mas chega lá na frente, tem a sua continha para pagar, no sentido assim, poxa, não resolveu lá atrás, olha as consequências hoje. Tem tratamento ali, tem controle? Tem sim, terapia, né, principalmente. O adulto, ele precisa se ver como a pessoa que tem o transtorno e ele precisa buscar condições para superar essa situação e uma organização pessoal. Então, a gente, às vezes, quando a gente vê um adulto nessa situação, a gente indica para ele ter uma rotina boa, fechar uma orientação pessoal melhor, buscar a ajuda de um psicólogo, né, de um terapeuta, que possa colocá-lo na linha, né, como dizer, na linha, para que ele possa ter uma vida melhor e ter um futuro também mais condizente com a sua felicidade, né. Olha que interessante, veja que não vale a pena a gente esclarecer tudo isso. Eu já vou falar dos tratamentos, enfim, do medicamento que a Denise citou. Mas está chegando pergunta pelo WhatsApp, o Juliano de São Paulo. Boa noite, Juliano, seja muito bem-vindo, obrigado aí por estar conosco, assistindo aí o Saúde e Fé, viu? O TDAH tem alguma relação com dislexia, transtorno do aprendizado? Pergunta o Juliano, doutor. Então, dislexia, ele já é um outro distúrbio, né? Distúrbio. É um distúrbio, mas o TDAH, ele por conta da desatenção e da hiperatividade, dessa impulsividade que a criança tem, ele pode causar problemas na escola, sim. Aprender a ler e escrever fica difícil, né? Mas não tem, às vezes, relação com a dislexia. Se houver, depois do laudo médico, uma relação, que pode acontecer, aí essa pessoa teria 2 transtornos também, como foi o caso do autismo. Se eu pedir assim para a doutora definir um pouquinho, para a gente, até mesmo para ajudar a diferenciar, quando é uma doença, a gente está afetando alguma coisa no corpo, é algum órgão no corpo, é o rim, é o fígado, o intestino, é a própria cabeça, etc., os neurônios, enfim. Tem vários tipos, várias formas de doenças, enfim. Quando é um transtorno,
né, a pessoa já nasce com isso, né? Já nasce com isso, tem controle, tem autoconhecimento, enfim, tem como lidar com a situação. E um distúrbio? Então, o distúrbio também pode ser de causa neurológica, né? Só que o distúrbio, diferente do transtorno, ele tem uma terapia diferenciada, entendi. né? E ele afeta uma área cerebral, né? Então, por exemplo, a dislexia afeta a questão da leitura. A disgrafia afeta a escrita. A descalculia, a matemática. Okay. Então, afeta uma área cerebral Isso responsável. É um distúrbio. Isso é um distúrbio. Legal. Ô, Denise, eu vou pedir licença para você, porque nós temos também um convidado, gente, um convidado que ele vive essa realidade, né? A gente vai ter um bate-papo agora com o Júlio Diógenes de Souza Nascimento, que ele é consultor em inovação e gestão de projetos, que já está aqui na tela conosco. Boa noite, Júlio. Júlio Diógenes. Eu chamo de Júlio, de Diógenes, Júlio Diógenes, tanto faz. Fica à vontade. Fica à vontade. Seja muito bem-vindo, Júlio. Né? Para mim é um prazer. E escuta, campeão, você está aí no Espírito Santo, é isso? Estou no Espírito Santo. Ah, que maravilha. Agora estou dando treinamento no Salesiano. Uau. Ô, Júlio, conta um pouquinho da tua história, porque você descobriu com esse transtorno TDAH, como é que é? Eu tive uma infância bem tradicional para as pessoas com TDAH, né? Uma irregularidade muito grande no comportamento, dificuldade de manter o foco dentro de sala de aula, sempre perturbava muito. Sofri muito bullying na minha infância e isso me atrapalhou bastante na carreira. Eu tive alguns momentos depressivos que chegaram a um pensamento suicida e até a tentativa em si. E passei por 12 tentativas de graduação na época, de letras a mecatrônica, né, sem conseguir definir. Alternei várias vezes na minha carreira, até que em 2016, 18, mais ou menos isso, eu cheguei ao meu diagnóstico. Com que idade? Com que idade? Estava com 26 anos. 26 anos, uau. Né? E aí eu comecei a entender a minha jornada, a entender como aquilo era prejudicial, e comecei a fazer um tratamento específico, né, acompanhamento terapêutico e medicamentoso, o que me facilitou a vida, me ajudou a viver melhor. E no mestrado em gestão de projetos eu encontrei uma forma de lidar com o dia a dia com o TDAH através da gestão em metodologias ágeis, criando rotinas mais curtas, metrificadas, bem gamificado, né? Então isso me ajudou muito e hoje eu ajudo outras pessoas através do Desvendando o TDAH. Que é um projeto, que é o teu projeto, né? É o meu projeto, mais de 27 mil pessoas impactadas. Uau! É muito legal. Assim. Primeiramente, parabéns pelo projeto, né? Obrigado. Desvendando o TDAH. Depois a gente vai colocar na tela as pessoas também que pelo Brasil afora que se interessam e até mesmo para buscar a tua ajuda, a tua orientação. Mas eu quero voltar um pouquinho, 26 anos, você descobriu o teu diagnóstico. Até lá, teve escola, teve tua família. Certamente isso para você foi uma cruz muito grande, não a família, não a escola, mas, ou seja, os bullying que sofreu, os estigmas, os rótulos que você sofreu nessa realidade. Como é que você lidou? Porque você lá atrás, Júlio, podia ter tomado outro caminho, né? Um caminho, assim, talvez de uma rebeldia, de uma revolta, de um revidar tudo isso que você recebeu. Como é que foi lidar com tudo isso? Assim, a infância foi muito pesada, até porque minha família é muito rígida, houve diversas tentativas, me leva para hipnólogo, me leva para oração, me leva para outra coisa para aquietar o filho de Dona Marisa. Ok. Infelizmente, a gente ouve certas expressões muito comuns ainda hoje, apesar de toda a informação, mas o filho da Marisa é doentinho. Perfeito. Não dá para ficar em casa com ele porque ele é inquieto, ele não para quieto. Isso gerou muita dificuldade de estabelecer relações longas, principalmente a percepção de si, né? O que me ajudou, no meu caso, foi a fé, né? Okay. Eu tive um vínculo muito grande na igreja, na época presbiteriana. Certo. Eu fui acolhido na época, onde eu também tive problemas, dada o TDAH, dada a inconstância, aquela empolgação inicial, Ok. tal, e depois
não é aquilo, não gosto. E isso me ajudou, em um certo ponto, a não ir para outros rumos, né? Ok. Mas foi muito difícil, inclusive na graduação, vontade de desistir o tempo todo, a tendência é você desistir das coisas muito fácil. Você sente hoje, Júlio, por exemplo, a tua mãe é a dona Marisa, né? Eu quero mandar um beijo para ela, né? Eu não sei se ela está assistindo, né? Não sei se acredito que tá, que ela estava toda feliz. Nossa! Um beijo, dona Marisa, um beijo para a senhora, viu? Que Deus abençoe. Agora, certamente, muitas festinhas, muitas ocasiões que ela não foi convidada mais, porque se tivesse que convidar, ia ter que te levar e era um problema, é isso? Isso, e de várias vezes, de não me convidar para festas, de não deixar ir para casa de fulano, beltrano, tias, tios, e isso foi um constrangimento, gerava um constrangimento certo. Que reverberava de volta para mim, né? A gente tem que lembrar que as pessoas não tinham o conhecimento que tem hoje, então a reação era punitiva. Uhum. E agora, eu gostaria de explorar um pouquinho mais, você tem aí um projeto bonito, né, desvendando o TDAH. O que consiste esse projeto, até mesmo para ajudar as pessoas que estão em casa, muitas pessoas estão se identificando com essa realidade, com a tua história e ver que hoje você é uma pessoa aí que, graças ao bom Deus, está vencendo a cada dia está se superando, enfim, mesmo sabendo que isso está contigo. Então, gostaria que você falasse desse projeto, Júlio. O Desvendando TDAH surgiu há quase 2 anos, através de uma provocação da minha esposa em um episódio de empolgação e excesso na verdade, excesso de empolgação e excesso de planejamento. Minha esposa é psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, a Larissa de Oliveira, e a gente estava conversando sobre informações sobre o TDAH. Eu disse, eu vou montar um projeto para tentar ajudar as pessoas com conhecimento científico, com base científica. Tem muita besteira sendo falada, tem muita motivação e pouco conhecimento científico. E aí ela disse, você vai abrir agora, você vai fazer agora a página e criar agora. Inclusive o nome foi ela que deu, né? E o propósito principal é compartilhar informação com base científica. Não tem espaço para achismos, não tem espaço para impressões, tem espaço para conhecimento científico de forma acessível, de forma extremamente simples, para que as pessoas consigam se perceber, buscar o tratamento adequado e terem uma vida melhor. Infelizmente, o tratamento de forma global é muito caro. Nem todo mundo tem condição de pagar psicólogo, psiquiatra, nutricionista, em alguns casos fonoaudiólogo, não tem base e ela pode ser uma ajuda gigante. Esse é o propósito principal do Desvendando TDAH. Ô Júlio, e o Brasil inteiro nos acompanha agora, né? Você talvez não tenha noção da tua importância nesse exato momento em rede nacional sobre essa realidade. Muitos pais, talvez assim, estão vivendo essa realidade, já não estão aguentando mais lidar com essa situação. O que você indica? Que orientação para os pais, até mesmo para os professores, assim, para os familiares que de repente sabem que no interior de sua casa, no interior de sua família, tem alguém que está vivendo essa realidade, que tem TDAH, e que de repente os pais assim estão já vivendo no limite. Que orientação que você daria para os pais? Isso dói muito em mim, porque foi o que eu passei. E se eu pudesse, eu até fiz um post sobre isso, se eu pudesse dizer alguma coisa para mim, na quadra do colégio diocesano, lá em Garanhuns, Pernambuco. Certo. Enquanto eu estava muito triste sentado, seria calma, vai dar tudo certo. Só vai sofrer um pouco, só vai exigir um pouco de esforço. E infelizmente, assim, sofre junto, a família sofre junto da pessoa com TDAH, não é ela só que sofre. Os pais sofrem. Quem namora com uma pessoa com TDAH sofre. Mas procure informação de qualidade, tem outros canais, busque profissionais com uma certa experiência com o TDAH, para que você consuma a informação e entenda, seja gentil. Exige um grau de gentileza muito grande, que é transformador na vida da pessoa com TDAH.
quando a gente recebe esse carinho e essa compreensão. Perfeito. Porque a vida vai ser extremamente difícil. Não tem vida fácil com um transtorno como o TDAH, mas é uma vida possível. Eu enfrento dia a dia, todos os dias, a tentativa de superação. Eu crio protocolos, a psicóloga falou que é sobre agenda, tudo meu tem que estar na agenda, tem que estar listado, tem que estar planejado, senão eu esqueço, né? E ainda tem minha esposa que pega no meu pé, né? Mas é muito amor, muita compreensão. Certo. E informação de qualidade. Perfeito. Obrigado, então, mais uma vez reforçando que tem no Instagram, que é o @desvendando o TDAH. Siga lá, que você vai encontrar esse moço aqui, que fala muito bem, que é uma luta por dia, graças a Deus. E tem o telefone, que é o WhatsApp 27 99891 0346 para você entrar em contato. Inclusive, tem essa realidade na sua casa, tem alguém aqui que entende que agora o autoconhecimento e, acima de tudo, pode ajudar muita gente. Júlio, um grande abraço, que Deus te abençoe, boa sorte aí no teu projeto e obrigado por dedicar esse tempinho também para ajudar muita gente em casa que, de repente, poxa vida, né? Acha que não tem solução, que não tem situação e aí você é uma prova concreta de que existe realmente esse controle, esse autoconhecimento e esse futuro glorioso pela frente, viu, Júlio? Eu agradeço, principalmente porque hoje eu sou católico, né? E hoje eu sou devoto de São José Maria Escrivá. Certo. Então, não há nada mais importante do que o cotidiano. Certo. O esforço cotidiano no sacerdócio que ele me deu, que é um apostolado, Desvendando o TDAH, o meu apostolado. E eu espero que, através dele, a gente possa atingir pessoas e que, através dessa entrevista, a gente também possa atingir mais pessoas, a consciência e a busca por ajuda. E se prepara que muita gente vai entrar em contato com vocês, viu? Eu espero. Grande abraço, meu querido. Deus abençoe e boa sorte abraço, aí, viu? Querido. Que maravilha, gente. E aí, doutora Denise, aí a gente tem um caso concreto de uma superação de um adulto aí que hoje não só convive com essa realidade, mas está ajudando tanta gente, fazendo bem aí a pais e mães e escolas, enfim, a conhecer, a entender tudo isso. História maravilhosa, né, de superação. E é realmente assim. E eu acho que o mais importante, Frei, é a questão do respeito, né? Para você chegar na posição que o Diógenes, né, chegou, ele teve que superar muita coisa e buscar o respeito próprio, certo. Sendo que na infância, na adolescência, as pessoas em volta, a própria escola, a própria igreja, né, não prestaram o devido respeito à condição dele. Então, para isso... O que não sofreu, né, esse moço? Exatamente. Então, para não acontecer isso com outras pessoas, o trabalho que ele está fazendo é maravilhoso. Mas para que não aconteça mesmo, para a gente superar tudo isso, eu acho que a gente precisa de informação, né? Muita informação. Então, formação de professores, né? Orientação de pais, campanhas, né? Agora o Senado aprovou a Semana da Pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade para agosto, na primeira semana de agosto. Então, fazer mais campanhas, trazer essa informação de que TDAH não é doença. E que ele pode ser superado, sim, através de um tratamento certo, né? Um tratamento correto, uma postura familiar positiva. Amor, né? acima de tudo. Muito amor. E respeito, assim, né? Não é por falta de amor familiar. Por isso, né? As famílias amam os seus entes, mesmo com TDAH. Mas há uma questão que é a falta de positividade. Quando você tem o diagnóstico de transtorno, tem um certo luto, né? Exato. Gente, tá lindo demais as informações valiosas, por isso que existe, agora você está entendendo por que a gente tem um Saúde e Fé. Trazer essas informações com amor, com carinho, com profundidade, com ciência, mas acima com muito respeito. A gente falou assim, a gente viu o Diógenes, o Júlio Diógenes também dando um testemunho muito interessante de superação. E um dos pilares do tratamento é medicamentoso, mas daí vem aquela situação, poxa, o meu filho é pequeno, vai ter que tomar remédio para a vida toda, é isso? Na realidade, é um conjunto, né, Frei? A gente precisa pensar que o medicamento, ele entra para começar o tratamento.
Então, há muitas controvérsias na questão do uso do medicamento, porque até existem algumas fontes que falam, né, para a indústria farmacêutica enriquecer. Okay. Mas, na realidade, o medicamento é necessário na questão da hiperatividade quando a pessoa está ainda em início de tratamento. Mas não significa que vai ter que tomar a vida toda. Às vezes não necessita. Isso depende muito do tratamento. Uhum. O que não pode acontecer é você começar um tratamento medicamentoso e parar. Okay. Achando que você se curou. Porque o médico precisa indicar a diminuição desse medicamento, que é o que a gente chama de desmame, né? Certo. Então, quando você faz por sua conta, quando você tiver que tomar, você vai ter que tomar uma dose maior. Ok. Né? Então, há uma sequência que você precisa fazer. E isso precisa ficar claro para a família e para a pessoa que está fazendo o tratamento. Por isso que é importante uma equipe clínica, né? Exatamente. E eu gostaria de perguntar para você, você tem alguma pergunta, você tem alguma dúvida, tem alguma situação na sua casa, enfim, que você está vivendo essa realidade, quer ajuda? Liga para cá, gente, liga para cá. 0300 210 1210. Fique... Opa, acordou o telefone, que maravilha. Alô, boa noite. Alô, Dona Maria Aparecida, boa noite. Boa noite, Frei. Bem-vinda, que Deus abençoe a senhora. Tá ligando da onde, querida? Boa noite, doutora. Boa noite, Frei. Eu ligo de Ourinhos. Meu nome é Maria Aparecida, eu ligo de Ourinhos, divisa do Paraná. Seja muito bem-vinda, viu? Tá acompanhando a TV Aparecida, tá acompanhando o programa Saúde e Fé, ficou interessadíssima no tema, ligou pra cá porque tem uma pergunta pra Denise, é isso? Tenho. Pois não. Então, eu pego todos os programas, todos. Eu pego muito Aparecida. Eu tô gripada, por isso que tá rouca, sabe? Tranquila, Olha, tranquila. O problema meu é o seguinte, tudo isso que a doutora falou aí, eu tenho desde criança, esse transtorno. Depois, porque eu fui criada assim, sem mãe, sem pai, com 5 irmãos, e eu fui uma menina até meio rejeitada, porque no meu tempo não existia ONG, não existia nada para cuidar dos órfãos, né? Então, eu sempre cresci com esse negócio de assim, complexo de inferioridade. Tenho depois, graças a Deus, eu me casei muito bem, mas meu marido vai fazer 9 anos que faleceu. Então, eu vou contar só essa parte porque é muita coisa. E eu tenho muito pesadelo, sonho com ele a noite toda. Eu sonho demais com o defunto, com o cemitério e tenho um peso na cabeça dia e noite que até o meu olho dói. Quando eu fico quietinha assim, parece que eu quero só dormir. Porque esse pesadelo me atormenta há muitos anos, né? E eu poderia ser bem mais feliz, porque, na graça de Deus, eu tive muito pouco estudo, mas, na graça de Deus, eu sou inteligente. Eu já vou fazer 86 anos. Eu sei tudo da cabeça, só não estou andando muito bem, mas minha cabeça é muito boa. E a senhora queria saber o porquê desses sonhos todos, é isso? Porque é só com gente morto. Todo santo dia eu não sonho com gente vivo e casa que eles estão fazendo para mim, mas aquela não é do meu gosto, depois o meu marido vai mostrar outra, e depois outra, e depois aparece mais uns parentes no meio, mas é só gente morta. Ô, Dona Maria Aparecida, isso, a gente já entendeu, a doutora também já entendeu aqui. Primeiramente, fique tranquila, né? Vou pedir, vamos rezar juntos nessa situação, pedindo a cura e libertação para a senhora, para tirar essas lembranças negativas, esses sonhos que a atormentam, enfim, para a senhora teve um passado doloroso, triste, enfim, mas tantas coisas bonitas, começa a pensar, quando for dormir, descansar, nas coisas bonitas, nas bênçãos de Deus, na proteção de Deus, Jesus ali, os anjinhos ao seu redor, Nossa Senhora, para que proteja, para que zele também pelo seu sono, para que a senhora no dia seguinte possa se acordar feliz da vida, sem essas torturas, sem esses pensamentos aí, principalmente de gente que já faleceu, viu? Um beijo no coração, viu? Mas ela falou assim, uma situação de história dela, rejeição, enfim. Sim, e ela falou também da falta de sono, né?
que é uma agitação interior que causa no cérebro uma motivação também, que é uma hiperatividade, né? Então, provavelmente... O cérebro não desliga, exatamente, ela pode sofrer de uma outra coisa que também pode ser consequência da hiperatividade, que é a ansiedade, né? Que é uma comorbidade, a ansiedade já é uma doença, né? Uma comorbidade, e pode ser isso que está causando esse sono. Certo. Né? Que Deus abençoe, Dona Maria Aparecida, vamos rezar muito pela senhora, viu? A Damares de Poço das Trincheiras, Alagoas. Obrigado, Damares. Deus te abençoe. Boa noite. Bem-vinda, viu? Que Deus abençoe. Como fazer o diagnóstico uma criança surda para saber se ela tem déficit de atenção? Quais as características que devemos observar? Pergunta a Damares, doutora. Damares, no caso das crianças surdas, elas já têm uma condição de desatenção que já é causada pela deficiência, né? Porque você ter uma deficiência auditiva lhe causa um vazio, né? Então é possível que ela não tenha déficit de atenção. É possível que, por conta do problema auditivo, ela tenha aí uma falta de interação com os outros. Então, ela precisa procurar a ajuda de um psicólogo para que acompanhe e faça um tratamento para que ela possa ter uma interação melhor com as pessoas, que provavelmente vai ajudá-la nessa condição de desatenção, que é causada geralmente por conta do vazio, que é a sensação de você não ouvir, né? Ok. Mais uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, a nossa amiga Irene Stein, de São Paulo, capital. Obrigado, Irene, Deus te abençoe. Muito bem-vinda, viu? Obrigado por esse carinho de estar aqui com a Rede Aparecida de Comunicação, sintonizada no Saúde e Fé. A criança que tem TDAH pode ter atraso na fala? Pergunta a Irene, doutora. Pode acontecer. O atraso na fala, né, ele vem acompanhado dessa agitação, né? Então, ela tem até um certo receio de falar, né, por conta da agitação interior. Então, pode acontecer sim. O déficit de atenção também, que é uma causa da falta de interação, porque ela não consegue visualizar. E para que a gente fale, a gente precisa ouvir bem, interagir bem com o outro, ter uma condição familiar boa para que a gente possa desenvolver a fala. Mas pode também ter outras situações que ela precisa da ajuda de um fonoaudiólogo para ter um diagnóstico fechado. Existem grupos de apoio, ou seja, situações, enfim, aqui naquela cidade, naquela escola, naquele bairro, naquele centro, etc., né? Na igreja, há centros de apoio de famílias que vivem com essa realidade e um apoia o outro nesse intercâmbio de conhecimento? Sim, é comum ter associação de pais, né? Hoje a gente tem, por exemplo, em Roseira, aqui uma cidade pertinho da gente, está tendo uma construção de uma associação de pais para alunos com autismo e para crianças com deficiência. A Michele é uma moça lá de Roseira que tem uma força interior muito grande e está lutando para isso, porque quando muitos pais que têm o problema em casa não conseguem ajuda, tendo o apoio de outros pais, eles conseguem ter uma força maior. Algumas situações precisa até do Ministério Público intervir para conseguir um tratamento, né? Então a força dos pais é muito interessante nessa situação de deficiência. A gente sabe ali que o Diógenes falou sobre que não é um tratamento fácil, né? Ele é prolongado e às vezes envolve mais pessoas. Assim. Hoje, por exemplo, uma pessoa que foi diagnosticada, uma família que foi diagnosticada, que tem alguém aí com TDAH, pode buscar o SUS, por exemplo, ele vai dar esse suporte? Olha, a demora no atendimento do SUS é muito grande, né? A gente não pode também dizer que vai ser milagre, que você vai conseguir de maneira assim imediata. Demora bem assim, uns 10 meses para você conseguir um médico neurologista hoje no SUS. Mas as prefeituras, elas fazem esse apoio através de centros especializados. As escolas também fazem essa intervenção junto à saúde. Então, é preciso uma rede de apoio, né? Essa rede de apoio, ela começa a partir do momento em que a família consegue ver a sua pessoa, né, com um transtorno de maneira positiva e buscando ajuda para ela. Realmente o Diógenes tem razão, é uma luta. O tratamento é caro, né? Psicólogos, neuropsicólogos, psicólogos especializados em comportamento, né? Então, mas não pode desistir. Não pode de jeito nenhum. Eu acho que, como a doutora falou, o SUS, eu afirmo isso, que é um dos maiores sistemas do mundo que a gente tem.
a beleza que tem. Os países não têm. O grande problema nosso é a questão política, é a demanda que é muito grande, muitas vezes a falta de organização, mas é um sistema maravilhoso, eficiente, líder, ou seja, é referência no mundo inteiro, só para você ter noção. E tem os melhores médicos, né, para isso. Quando você consegue essa consulta, é rápido o tratamento. Né? É muito rápido. Denise, o Isaías, não falou a cidade, Isaías, mas de qualquer maneira, seja muito bem-vindo. Isaías, como trabalhar a autoestima da criança com TDAH, pois elas observam muito que são diferentes e hipercorrigidas? O Isaías pergunta. Isaías, a primeira coisa que você tem que dizer a essa pessoa, né, que tem o TDAH, sua criança principalmente, é que ela é capaz de melhorar e que não é culpa dela aquela condição que ela vive. Então, esse apoio inicial vai dar o suporte que essa criança, esse adolescente, esse adulto até precisa para enfrentar o seu problema. Então, como disse bem o Diógenes, é uma questão de autoconhecimento. Quando você se percebe dentro do transtorno, você se fortalece e, portanto, você consegue sair dessa situação motivado, né, pelo apoio que a sua família vai te dar. Ok. Ô, Denise, a gente está chegando na reta final do nosso programa. A gente está em rede nacional aqui, ou seja, estamos ainda nessa situação de pandemia, enfim. Mas eu tenho certeza que a tua presença aqui, a sua presença aqui, tem iluminado tanta gente, tem esclarecido, tem, ou seja, dando... você jogou luz, né? Jogou luz, e é isso o objetivo do nosso programa, jogar essa luz de informação, de orientação. Se as pessoas pelo país afora quiserem, assim, uma palestra com a Denise, pode chamar ou não? Pode, estou à disposição. Então, né? gente, entre em contato, tem um Instagram, que é @AprenderAFazerEducação. Temos também o Facebook é Aprender a Fazer Educação Inclusiva, pode acessar lá. Tem um telefone que é o 12-99217-8052. Está na tela para você dar aquele print e você que é professor, você que é diretor de escola, orientador pedagógico, enfim, entre em contato com a Denise aqui, de repente, assim, para trazer essa informação, já que você convive com essa realidade, assim, no dia a dia. Denise, muito obrigado, viu? Estou muito feliz. Falou muito bem, viu? Eu que agradeço, Frei. Eu acho que o transtorno, a deficiência precisa ser comentado, precisa ser valorizada a pessoa que tem. Exato, né? Não é com porque respeito. Muito respeito, porque a pessoa não tem culpa daquela situação. Exato, não pediu para nascer assim. Não, e ela, mais do que todos, né? Ela tem a sua capacidade, a sua condição de produzir, de ser referência no mundo. Basta a gente acreditar. E é importante o que ela falou, minha gente, assim, olha... a criança não tem culpa porque nasceu com isso, né? Mas assim, e atenção, pai e mãe, marido e mulher, enfim, não é para você acusar, porque é da tua família, é da tua família, não, porque é da tua família. Ou seja, não se trata de achar culpados, acima de tudo, é juntos dar as mãos para buscar ajuda e solução, viu? Obrigado, Denise. Então, com essa participação, a gente, assim, quer trazer presente muito bonito, porque nós precisamos, assim, agradecer a Deus, né? E o agradecimento momento que nos faz voltarmos para Deus e agradecer esse momento, como esse agora, esse momento de oração. Deus eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus eu quero vos agradecer pelo meu dia que chega ao seu final. Obrigado, meu Deus, por tudo que me destes e por tudo o que sou. Obrigado pelo dia de hoje, por tudo de bom que me aconteceu, por tudo o que consegui. Ofereço-vos todo o meu dia, todo o meu cansaço, frustrações, injustiças, decepções e alegrias. Obrigado por tudo, pelo alimento, pelo ar que respirei, pela vossa proteção e também pelas coisas que deram errado. Vós sabeis o porquê de cada uma das minhas experiências. Seja feita a vossa vontade, Senhor. Amém. Que bonito a gente poder trazer presente esse alimento da fé. Quantas pessoas vivem essa realidade? Quantas pessoas, quantas famílias, né? Talvez pela rejeição, pelo constrangimento, bullying, negação, vivem essa realidade. Como a gente aprendeu hoje com a Denise, as crianças não têm culpa, né? Elas precisam ser acolhidas. É como Nossa Senhora sempre faz, ela acolhe nos braços, como Jesus sempre fez, não rejeita, Ele acolhe, vinde a mim,
todos vós que estáis cansados e tristes, eu vos aliviarei. Essa mensagem é para você pai, para você mãe, para você professor, professora que convive com essa realidade de crianças vivendo esse transtorno. Para que acima de tudo Deus lhe dê muita força, muita paciência, muito apoio para buscar também esse conforto no Senhor para seguir a sua luta. Como a gente viu, o Diógenes que falou dessa superação. Então eu quero trazer presente de você, colocar a sua casa, a sua família no manto sagrado de Nossa Senhora. Pode ter certeza que debaixo desse manto cabe todo mundo. Ela é mãe de todos, né? Ela é mãe de todos, viu? Então, no coração de Maria, no manto sagrado de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, eu trago todas as pessoas, todas as famílias, todos os enfermos. Trago também, sob a proteção de São Peregrino Protetor contra o mal do câncer, todas as pessoas em tratamento de câncer. Quantas pessoas receberam um diagnóstico? Quantas pessoas estão aí fazendo quimioterapia, radioterapia? Então, por essas pessoas a gente traz. Pessoas que talvez já tenham cirurgias marcadas, estão se recuperando de alguma cirurgia, a gente traz presente também. Os desenganados, aquelas pessoas que estão nos hospitais, nas clínicas, em sua casa, aquelas pessoas enlutadas, a gente traz presente também na oração, aquelas pessoas desenganadas, aquelas pessoas desesperadas, aquelas pessoas desempregadas. Tudo isso a gente coloca no coração do nosso Deus. Peço agora que você segure bem firme o copo d'água, porque lá do céu vamos invocar sobre ele e sobre você uma bênção especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, aqui te apresentamos, Senhor, esta água tão limpa, tão pura e tão transparente, como tem que ser a nossa vida nessa busca diária e constante da santidade. Dignai o Senhor abençoá-la e que ao tomar desta água, Senhor, desça sobre cada filho, cada filha que está nos acompanhando, em especial os enfermos, toda a bênção, toda a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode tomar sua água. Saúde para você, viu? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora de Aparecida, do glorioso São José e São Peregrino, desça sobre você, sua casa e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, obrigado Super Time. E semana que vem estaremos mais uma vez juntinhos com o nosso Saúde e Fé, aqui pela Rede Aparecida de Comunicação. Que Deus abençoe tudo de bom. Bom final de semana, continue se cuidando, viu? Deus abençoe.